Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Roma aceita a proposta do Flamengo. Marcos Braz foi até a Itália por liberação imediata de Matias Vinha. Notícia antiga para alguns. Para quem nos acompanha, está confirmada a informação. O jornalista italiano confirmou a nossa informação de ontem, do vídeo de ontem, rebatido por muitos, mas confirmado no dia de hoje pelos jornalistas italianos, inclusive que iremos falar sobre isso. Contrato de 4 ou 5 anos por Matias Vinha. Quem será o próximo? Flamengo busca outros jogadores na Itália e também na Europa de um modo geral. Sassuolo, que no primeiro momento pedia paciência para liberar Matias Vinha, contrata lateral esquerdo e facilita a negociação para a liberação de Matias Vinha. Nós vamos explicar tudo aqui para vocês no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a todos para que deixem o like. O like é muito importante para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. E você que está aí do outro lado, gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Clica aqui embaixo no botão vermelho, rumo aos 150 mil, para desespero de muitos, né? Que questionam, criticam, mas que no final acaba acontecendo exatamente aquilo que nós falamos. É que a nossa bola de cristal é muito boa. Vamos rodar a vinheta para você poder deixar o like e, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Galera, lembrando que esse vídeo é um oferecimento da 1xBet. A 1xBet é a empresa, a casa de apostas que mais cresce hoje no Brasil. E você não perca tempo. Campeonato começou. Além de você vibrar com as vitórias do Flamengo e, claro, torcer para outros times que você apostar também, você vai ganhar um dinheirinho, cara. Então, clica aqui embaixo no comentário fixado. Na hora de você fazer o cadastro, no primeiro depósito, não esquece de colocar o código promocional Flamília Nacão 1x. É isso mesmo, Flamília Nacão 1x, e você vai ter o seu primeiro depósito em dobro. Corre lá na 1xBet, faz o seu cadastro e comece a ganhar dinheiro assistindo aquilo que você ama, que é o futebol. Galera, vamos falar aqui. Antes da gente falar sobre a questão do Matias Vinha, eu queria fazer rapidamente uma análise do que eu vi ontem no jogo do Flamengo. Primeiro, uma Copinha São Paulo, onde o Flamengo nem fez uma grande partida, mas a gente tem que elogiar e ressaltar aqui a entrega desses jogadores, que em sua grande maioria tem 17 anos, cara. 16, 17 anos. É um time sub-17 praticamente. Perdeu um time e mais os reservas para poder disputar o Carioca. E mesmo assim, vem passando de fase, vai pegar o time que eliminou o Palmeiras na próxima fase, na verdade, amanhã, às 7 horas da noite, e tá dando gosto ver. Se tecnicamente não é um primor, você vê uma entrega impressionante. E o Flamengo ontem, depois de tomar o empate aos 48 minutos, foi lá e não se entregou. Foi para dentro, poderia ter segurado ali o empate, levado para os pênaltis, e foi para cima e conseguiu o seu gol com méritos aos 52 minutos do segundo tempo. Fez o gol, acabou o jogo e o Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Júnior. Olha, hein? Esses garotos estão chegando longe, hein? Estão dando orgulho para a nação rubro-negra. Vamos lá, estamos com vocês, meninada do Ninho, parabéns! E depois, no jogo principal, que foi a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, uma estreia de encher os olhos. E aí, vocês vão me dizer, pô, Fábio, você tá maluco, foi contra o Audax. Tudo bem, o Flamengo ano passado jogou contra o Audax também. E foi aquela lenga-lenga, aquela murrinha, aquele jogo, sabe, em que o Flamengo fazia gols, fez o seu gol e segurou o resultado, não conseguia performar nem 10% do que foi ontem, cara. Então a gente tem que exaltar. A gente critica quando tem que criticar, mas quando a gente enxerga
uma melhora e uma melhora acentuada da equipe. Eu já vi isso aqui, é a mesma equipe que terminou o Campeonato Brasileiro há um mês atrás jogando contra o São Paulo e de maneira vexatória. Não jogando rigorosamente nada, se arrastando em campo. E ontem o adversário era fraco? Sem dúvida. Só que o Flamengo, eu olho a performance do Flamengo contra ele mesmo. O Flamengo ontem brigou, marcou em linhas altas, marcando a saída de bola, sufocando o adversário, conseguindo retomar a bola quase que sempre, não deixando o adversário respirar, dando carrinho para evitar a saída de bola. Enfim, o Flamengo jogou muita bola. O Flamengo performou com uma entrega que a gente não está habituado a ver no Flamengo no último ano. E isso a gente tem que parabenizar. É um trabalho, e a gente já vinha dizendo para vocês nos nossos vídeos anteriores, nas nossas lives, que a gente está muito impressionado com o que a gente escuta do trabalho, dessa primeira semana de trabalho do técnico Tite, da comissão técnica do Tite no Ninho do Urubu. São só elogios. E elogios por funcionários do clube. Pessoas que trabalham na retaguarda, ali no staff, fisiologistas, a parte de nutricional, a parte de departamento, o departamento médico, de modo geral, todo mundo elogiando o trabalho da comissão técnica, um trabalho integrado que chama os profissionais de outras áreas para poder debater, participar de reuniões. Começou uma semana antes da apresentação dos jogadores, quer dizer, isso costuma render frutos positivos e a gente colher frutos positivos. E a gente começa a colher a partir dessa primeira partida que foi muito boa do Flamengo. Uma atuação do Everton Cebolinha. Gente, o que o Everton Cebolinha jogou ontem foi um absurdo. Porque ele não jogou muito só pelo lado esquerdo, não. Ele, quando foi trocado de lado, colocado do lado direito, ele foi bem e por dentro. Quando ele caiu na meia direita, ele começou a distribuir passes, a colocar o Bruno Henrique na cara do gol, numa cabeçada, e depois colocando também, antes, na verdade, o Fabrício Bruno, e depois o Bruno Henrique, de uma maneira espetacular, parando, levantando a cabeça e colocando com a mão as bolas para os jogadores de ataque do Flamengo. Uma atuação espetacular do Cebolinha e que a gente tem que aplaudir. Você hoje não consegue criticar jogador nenhum. Talvez os que entraram não conseguiram manter o ritmo dos que saíram. A gente coloca aqui o Vitor Hugo. Aliás, impressionante a diferença de intensidade do Gerson para o Vitor Hugo. A gente critica o Gerson aqui, mas ele está num patamar muito maior do que o Vitor Hugo. Não tem nem comparação. Sai o Gerson, entra o Vitor Hugo, o Flamengo cai de rendimento, assim como sai o Pulgar e entra o Alan também. Enfim, gostei muito da atuação do Flamengo no dia de ontem. Me encheu os olhos. É só o início de um trabalho, mas nos deixa realmente muito esperançoso e contente. Vamos falar sobre Matias Vinha. Olha o que deu. Impressionante hoje como tem pessoas maldosas, né? Como as pessoas criticam. Falaram um monte. Ah, mas Fábio, o cara tá maluco, não tem nada a ver o Sassuolo com isso. O Flamengo tá lá para negociar com a Roma. Sassuolo não tem nada a ver com isso. A Roma que vai pagar o Sassuolo lá. E o Flamengo não iria colocar Sassuolo nada, não tem nada a ver Sassuolo liberar, tem uma cláusula. Enfim, os caras inventam cada coisa que, às vezes, as pessoas mandam para mim, falam assim, pô, Fábio, e aí, estão falando isso? Eu não quero saber o que estão falando, até porque aqui é um canal de credibilidade. E vocês vão ver que sempre mais cedo ou mais tarde a verdade vai bater. Então a informação que foi colocada hoje pelo jornalista Gianluca Di Marzio é a mesma que nós falamos ontem. Os dirigentes do Flamengo, que no primeiro momento não iriam para a Itália, porque não havia necessidade. A Roma já estava muito próximo de um acerto com os empresários e com os intermediários desta negociação. No entanto, tem um entrave, que é o Sassuolo, conforme a gente disse ontem e disse anteontem. E o Flamengo foi até a Itália para poder discutir isso de modo pessoal, de modo presencial. Não estava programado. E não sou eu que estou dizendo que não estava, não. Foi o Marcos Braz quem falou ao vivo para o canal Flazoeiro TV. Tem aí a entrevista dele falando. Não. Itália não está na nossa programação. A princípio, iremos para escala em Portugal e depois para Espanha. Só que os caras estão ali do lado, conforme a gente falou. Eles darem uma passada na Itália para resolver uma questão, é óbvio que, aliás, tem que fazer. E aí, o jornalista, que é especializado em transferências de jogadores,
internacionais, o Gianluca Di Marzio, ele confirmou aquilo que a gente falou ontem. Reunião positiva entre Roma e Flamengo para Vinha. Foi alcançado um acordo geral, acordo este, que é claro que tem algumas cláusulas, algumas coisas que estavam sendo debatidas, mas a Roma, quando os dirigentes do Flamengo foram para a Itália, no dia de ontem, aliás, no dia de hoje, perdão, não foi ontem, foi hoje que eles chegaram, a Roma já tinha dado ok para o Flamengo em relação à proposta. A proposta do Flamengo já havia sido aceita, conforme a gente trouxe ontem aqui. E aí foi alcançado um acordo geral, diz ele, que deve ser definido em detalhes. E quais são esses detalhes? A questão que continua por resolver é com o Sassuolo, em relação à indenização pedida por ter autorizado a celebração do empréstimo. Quer dizer, o que ele quer dizer aqui? O jogador está emprestado até o meio do ano ao Sassuolo. Vocês sabem que o Internacional passa por um problema semelhante. Ele contratou o Borré, só que o Werder Bremen, que tem o contrato com o Borré por empréstimo até o meio do ano, ele chegou pro Inter e falou, pô, peraí, como é que vocês anunciam um jogador se o jogador tem contrato comigo até o meio do ano? Ele pode ir no meio do ano, mas agora não. Vocês não negociaram comigo? E a mesma coisa, o Flamengo não tem como anunciar o Vinha, porque a Roma aceitou, sendo que precisa negociar ainda um valor de vitrine com o Sassuolo, que tem direito, obviamente, por ter contrato com o jogador e exige esse pagamento. E eles estão discutindo quem paga, a Roma, o Flamengo, de que maneira isso será pago. Agora, tem um detalhe muito importante. Hoje, o Sassuolo, segundo esse mesmo jornalista, Gianluca, perdão, deixa eu pegar aqui o nome dele, Gianluca Di Marzio, o Sassuolo contratou um lateral esquerdo. E a informação que a gente tinha ontem era que o Sassuolo pediu um tempo para poder primeiro contratar um lateral esquerdo e depois liberar o Matias Vinha. E esse entrave não existe mais. Eles contrataram o lateral esquerdo escocês, de nacionalidade escocesa, John Dong. É um lateral de 1,89 m, lateral esquerdo, que atuava no Verona. Inclusive era titular da equipe do Verona e está saindo nesse momento, segundo o jornalista italiano, para o Sassuolo para substituir o Matias Vinha. Então esse entrave ele deve estar sendo concluído com a contratação deste jogador, se eles cumprirem com aquilo que eles prometeram, que era, assim que contratarmos um lateral esquerdo, a gente vai liberar o jogador para o Flamengo. Então o Flamengo hoje tem o ok da Roma. A Roma já deu o ok para o Flamengo. Tá? O jogador está liberado, a proposta aceita. No entanto, teoricamente, por ele estar emprestado ao Sassuolo, o jogador só poderia se apresentar no meio do ano. E aí o Flamengo está lá para negociar essa liberação junto ao Sassuolo, já que no primeiro momento o Flamengo não negociou com o Sassuolo, que não tem os direitos do jogador. Negociou com a Roma. E esse obstáculo, que é a negociação com a Roma, está superado. E está superado desde ontem, conforme nós dissemos aqui para vocês. Aqui ninguém joga conversa fora. Aqui é um negócio muito sério. Aqui não é brincadeira. A gente está aqui para poder trazer a informação séria para vocês. E a gente não vai dar palco aqui para responder bobalhões que ficam por aí, né? E que não merece palco, querem se aproveitar do canal para poder ganhar palco, e aqui não vão ganhar. Então podem falar o que quiserem, porque aqui a gente traz a informação correta. Hoje, depois da informação do jornalista italiano, está todo mundo divulgando com a cara deste tamanho que o entrave era o Sassuolo. Mas de manhã não era, né? De manhã não tem nada a ver o Sassuolo, esse cara tá maluco. Tá aí. A verdade sempre vem. O bem sempre vence o mal. E o Flamengo está contratando um baita jogador, que é o Matias Vinha. Eu tenho certeza que você está feliz da vida, porque vai reforçar e muito a lateral esquerda do Flamengo. O Flamengo vai crescer, vai elevar o nível técnico e não vai parar por aí. A gente está gravando o vídeo agora nesse momento, são 7h20 da noite e a gente já está apurando outras informações para poder trazer para vocês aqui. O Marcos Braz e o Bruno Spindler já têm uma outra reunião amanhã para poder trazer um outro jogador, tentar, na verdade. Trazer a gente não sabe, mas tentar um outro jogador. Você quer saber? A gente está apurando e vai trazer para vocês daqui a pouquinho. Um grande abraço a todos. Não esquece de deixar o like, não. E inscreva-se aqui no nosso canal Família da Nação. Voltaremos em breve com mais informações.
Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.